Que estamos aqui nesta noite para juntos nos reunirmos em busca desse conhecimento tão importante na nossa doutrina do Evangelho do Mestre Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, a todos aqueles que aqui estão presentes. Hoje nós teremos o prazer de estar com o nosso querido amigo Éder, tarefeiro da nossa casa, que vai falar para nós sobre o tema Vantagens Ocultas, seguindo o livro Rumo Certo, que estamos estudando. Então agradecemos ao Éder pela disponibilidade de estar aqui e que possamos ter uma ótima reunião nessa noite. Tem alguém vindo pela primeira vez na casa? Opa, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos um pouco com algumas intercorrências, mas espero que seja a primeira de muitas. A nossa equipe ao final está à disposição para qualquer esclarecimento e qualquer dúvida podem nos procurar. Temos alguns avisos importantes a serem dados. Próximo sábado teremos o encontro dos tarefeiros de reunião mediúnica aqui da casa, lá na Casa Frutificar, 2 casas aqui à nossa esquerda, às 15 horas da tarde. Então o Departamento de Mediunidade pediu para lembrar desse encontro que vai ocorrer no próximo sábado. E também o segundo aviso é do nosso bazar especial, que também já está bem próximo, vai ocorrer no primeiro domingo do mês de dezembro, dia 7, aquele esquema de sempre, a palestra aqui na Casa Semear de 10 às 11, e depois na Florescer o bazar de 11 às 15. E a equipe também pede para lembrar que os convites para o almoço já estão sendo vendidos. Podem procurar a gente no final da reunião, caso alguém queira saber maiores detalhes, para essa venda antecipada dos convites do almoço. E lembramos também do telefone celular, se possível colocarmos no silencioso ou no modo avião, para não atrapalhar o andamento da reunião. Então passamos agora a palavra para a nossa querida Graça, que vai fazer a nossa página de prece, e em seguida passamos ao Éder. Uma ótima reunião a todos. Nossa, tá. Eu vou seguir. Obrigada. Consegue segurar também? Consigo. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje eu vou ter que falar um pouquinho mais alto, né? Não sei se eu vou conseguir, mas a gente tem que entender, né? Que é um momento especial. Sorte nossa é que o nosso orador, ele já normalmente fala alto. Então, tá tudo certo, né? Então, a lição de hoje é do livro Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. É a lição 31, que se intitula Revele-se. E começa assim: nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração, colabore por sua vez antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui.
Em toda criatura terrestre há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Então vamos agora, ainda refletindo nessa lição que nos foi trazida, vamos então elevar os nossos pensamentos, vamos fechar os nossos olhos, vamos procurar desacelerar o nosso coração, acalmar os nossos pensamentos e vamos então aproveitar desses momentos em que aqui nos encontramos. Vamos procurar nos envolver nessas vibrações trazidas pelos amigos espirituais, nossos queridos benfeitores dessa casa, que conhece a todos nós e que estão sempre presentes nas nossas vidas, caminhando conosco, nos ajudando, indo sempre na nossa frente, iluminando os nossos caminhos e guiando os nossos passos. Vamos então trazer agora para a nossa tela mental a figura meiga e serena do nosso querido Mestre. E vamos então agradecer por tudo. Vamos agradecer por mais esse dia e por essa oportunidade bendita de já estarmos buscando, Senhor, os seus ensinamentos, de já sentirmos necessidade das suas palavras, dos seus conselhos tão carinhosos. Obrigada, Jesus, por tudo, te pedindo que fique conosco, que nos abençoe, que nos acompanhe até os nossos lares. Te pedindo também, Senhor, que abençoe o nosso querido irmão Éder, que fará a palestra de hoje, que com certeza, Senhor, nos trará conforto nos nossos corações. Que o Senhor possa envolvê-lo e iluminá-lo. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Ninguém tem luz própria. Ninguém tem luz própria. Como a gente não tem luz própria, né? A gente recorre aqui ao nosso... Olha a mania aqui, ó. Meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus esteja para sempre em nossos corações. É com muita alegria que estamos aqui, a nossa querida UMEN, mais uma vez para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Em muitas ocasiões, nós entendemos que as dificuldades que batem a nossa casa mental são grandes obstáculos de progresso em nossas vidas. Muitas vezes, achamos que as tragédias que acontecem com os nossos projetos de vida são obstáculos intransponíveis em nosso viver. Conta-se que um fazendeiro procurou um grande sábio do seu vilarejo quando este fazendeiro havia perdido o seu boi, o seu único boi que o ajudava no arado, o ajudava na sua plantação. E aquele fazendeiro, muito triste, procura o sábio daquela região. Chegando até o sábio, ele lhe pergunta: mestre, eu acabei de perder o meu boi, era o único animal que me ajudava. Isso não foi a pior coisa que poderia ter acontecido comigo? O sábio
olhando aquele fazendeiro, lhe disse: talvez sim, talvez não. E aquele homem sai decepcionado com aquele sábio, retorna até o vilarejo dizendo que o sábio havia ficado enlouquecido, porque não falava coisa com coisa. Ora, ele tinha um único boi, aquele boi que fazia o trabalho de arar a sua terra, que o auxiliava nas plantações. Aquele animal havia morrido, e o sábio disse que a pior coisa que havia acontecido na vida dele, talvez sim, talvez não, e aquele homem ficou ali com aquelas dúvidas na cabeça, achando que aquele sábio havia enlouquecido. Pois bem, passados alguns dias, um cavalo jovem, forte, entrou nas terras daquele fazendeiro. Ele procurou saber quem era o dono daquele cavalo. Não encontrando, ele pegou o cavalo para si, e aquele animal forte, rápido, o auxiliou muito na sua plantação, arando a terra com muito mais velocidade do que aquele boi. Então, aquele homem retornou ao sábio para lhe pedir desculpas e disse: o senhor tinha razão, essa tragédia se transformou numa bênção. Isso não foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida? O sábio, olhando novamente o fazendeiro, lhe disse: talvez sim, talvez não. Então aquele homem saiu mais uma vez decepcionado e disse: olha, ele enlouqueceu de vez, saiu gritando por todo o vilarejo: ora, eu perdi o meu boi. E ele disse que aquele momento de dificuldade na minha vida poderia ter sido um momento bom ou ruim, talvez sim, talvez não. Agora chega um cavalo na minha propriedade, uma bênção na minha vida, e ele diz que essa bênção pode ter sido uma bênção, talvez sim, talvez não. E aquele homem continua a sua vida e larga o sábio de lado. Um dia, o seu filho estava andando a cavalo, e esse cavalo deu um trote muito rápido, e seu filho caiu do cavalo, quebrando uma perna. Esse fazendeiro retorna até o sábio, dizendo: meu filho caiu do cavalo, quebrou uma perna, era a única pessoa que me auxiliava na colheita, e agora essa não é a pior coisa que aconteceu na minha vida? O sábio, mais uma vez, agora olhando profundamente dentro dos olhos daquele fazendeiro, disse apenas: talvez sim, talvez não. O fazendeiro vai para sua casa revoltado, mais uma vez, com a loucura daquele sábio. Dias depois, chega ao vilarejo o comandante de um grande exército, e ele soube que o seu país estava em guerra com outra nação, e o exército estava indo em cada vilarejo, convocando os homens jovens, e o único que não foi convocado foi o filho do fazendeiro, porque havia quebrado a perna. Então, meus amigos, aquilo foi uma verdadeira bênção, travestida de tragédia. E assim, conforme a luz está indo e voltando, né, nós estamos esperançosos que retorne a iluminação. Assim é a nossa vida, assim será a meditação da noite de hoje, desse capítulo 24, dessa obra Rumo Certo, psicografia de Emmanuel, que lança essa obra em 1971, pela mediunidade abençoada de Chico Xavier. Nós vamos entender que vantagem quer dizer algum tipo de benefício, e a página é muito apropriada, porque Emmanuel diz que muitas vezes uma nova prova é uma bênção. Uma nova prova é uma bênção. E aí nós vamos entender que nós ouvimos muito, né, no meio espírita, a questão das provas e das expiações, que nós estamos no mundo de expiações e de provas, ou no mundo de provas e expiações. Ouvimos sempre essas duas palavras, provas e expiações. E como é que nós podemos entender esses dois conceitos de uma forma
rápida, de uma forma simples. Vamos imaginar que a expiação é o retorno do nosso passado, que muitas vezes nós não escolhemos na nossa vida. Então, muitas vezes, nós reencarnamos com débitos, na maioria das vezes, adquiridos em vidas pregressas. E esses débitos, dependendo da sua gravidade, têm um reflexo na vida atual. E nós vamos passar por determinadas dificuldades impostas pela lei da reencarnação. E o que é a lei da reencarnação? É a lei divina que julga o passado e determina o nosso futuro, o futuro do indivíduo, o futuro de um povo, o futuro de uma nação. Então, a expiação são todas as questões do passado que retornam em nossa vida e nós não temos o direito de escolha. Temos que passar por essas situações novamente para trabalharmos dentro de nós os conceitos morais adquiridos. As provas são as aferições da nossa alma que a providência divina coloca em nosso caminho como testes do nosso progresso espiritual. Conforme nós vemos na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação. E os Espíritos, numa resposta longa, que eu vou separar apenas a primeira frase, dizem: a lei divina ou a lei de Deus impõe a encarnação aos espíritos para que eles cheguem à perfeição. Então, meus amigos, minhas amigas, encarnados e desencarnados aqui presentes, a reencarnação é exatamente a oportunidade que a justiça divina nos dá para o nosso progresso espiritual, para que cheguemos até a perfeição. E que perfeição é essa? A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente Deus a tem. Então, conforme nós vamos ver também na questão 540 do Livro dos Espíritos, naquela resposta sobre os elementais, os espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza, no meio da resposta, os espíritos venerandos respondem: do átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. Então todos nós temos como destino final chegarmos à perfeição relativa, chegarmos a Cristos planetários. E não é nenhuma heresia que eu estou dizendo, são os espíritos que dizem: nós vamos reencarnando, vamos aprendendo, vamos evoluindo até chegarmos à posição da perfectabilidade relativa, até a posição que um dia, que o Cristo a tem e que um dia todos nós levaremos milênios, triênios, milênios e milênios e milênios, mas nós todos chegaremos até lá. O nosso querido Emmanuel, ele vai falar sobre os obstáculos do nosso dia a dia, sobre as dificuldades que muitas vezes atrapalham os nossos projetos, mas no fundo é a providência divina cuidando de cada um de nós. E aí nós vamos recordar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho. E por isso mesmo, o capítulo 5 é o que mais consola dentre as mensagens, é o que mais o codificador se debruçou na construção do Evangelho segundo o Espiritismo, formado aproximadamente 31 itens. Dentro do capítulo 5, nós vamos ver as causas atuais das aflições, como um dos temas principais desse capítulo 5, e as causas anteriores das aflições. Então vamos nos focar aqui, meus amigos e minhas amigas, nas causas atuais das aflições. Muitas vezes, e cada um de nós aqui tem um sofrimento qualquer, tem a sua lágrima secreta,
Muitas vezes, as dificuldades que nós estamos passando nesse momento são ocasionadas pela má utilização do nosso livre-arbítrio. Decisões equivocadas que nós tomamos nesta mesma encarnação, nesta vida, e estamos sofrendo as consequências desses atos. E aí eu dou um exemplo, né? A gente está chegando no fim de ano, em que existe uma pressão comercial muito grande, né? Aí você desliga a internet do seu aparelho celular, eles mandam SMS, mandam torpedos, né? Aí se você tira a internet total, ainda fazem ligação, você atende, olha, vai vir a promoção aí e tal, você não quer participar, e aí a pessoa não tem condições, mas o que ela faz? O parente dela, o vizinho dela, comprou uma televisão de 75 polegadas, como essa que está aqui, né? E ele queria ter uma igual dentro de casa, só que ele não tem condições de ter uma televisão dessa, mas ele vai se matar para ter, porque se o meu parente tem, eu também quero ter, não é isso? Todo mundo tem uma televisão de 75 polegadas em casa, por que eu não posso ter? Eu divido, eu parcelo, e trocentas mil vezes no cartão de crédito, e aí a pessoa vai ver aquela parcela pequenininha, ela vai pagar 5 televisões dessa no financiamento, mas não interessa, ele quer suprir aquela necessidade momentânea de ter uma televisão igual o do parente dele, porque no fundo ele tem inveja do parente dele, e aí o que ele faz? Ele entra nesse parcelamento, só que ele já havia feito parcelamento do carro que ele comprou, porque ele tem que ter um carro também, ele ainda está pagando a casa de praia também, porque todo mundo tem casa de praia, eu tenho que ter uma também, entrou no financiamento. Quando juntou tudo, ele não tem condições de pagar aquilo tudo, e aí entra o quê? O que acontece nesse momento? Provas voluntárias, aflições voluntárias. Quem é o culpado? É Deus? Não, foi o espírito obsessor que me obrigou até ir ao shopping, que me obrigou a entrar na loja de eletrodoméstico, eu fui influenciado, e aí começa a culpar as entidades espirituais que não tem nada a ver com isso. A decisão é dele. Então aquela causa da aflição dele atualmente foi porque ele utilizou de forma equivocada o seu livre-arbítrio, por opção própria, para não ficar por baixo daquele parente que tem mais recursos do que ele. Causas atuais das aflições, no exemplo muito comum. Quem de nós já não passou por uma situação assim? Não, olha, a parcela está tão pequenininha, 50 de R$ 32,90. Aí a pessoa bota aqui, passa o cartão, aí vai no outro, não, 24 de R$ 62,50, bota também. Quando vai ver a fatura, a pessoa desmaia, desencarna, né? Porque ela não tem capacidade de liquidez daquela fatura. Então, uma causa atual das aflições. Causas anteriores das aflições: quando nós nos deparamos numa família em que nós não temos afinidade nenhuma com um dos membros da família, um irmão, uma irmã, às vezes o filho estranha a própria mãe ou o próprio pai, às vezes é no ambiente de trabalho, são causas anteriores, porque os espíritos se reconhecem. Como pode 2 irmãos se odiarem? Como pode um irmão fazer tudo para prejudicar o outro irmão? Como pode um pai odiar o próprio filho? Uma mãe odiar a própria filha e vice-versa? Somente a reencarnação para explicar uma situação dessas. E no ambiente de trabalho, meus amigos e minhas amigas, é onde nós vemos muito essa situação, além do ambiente familiar. Parece que a espiritualidade nos coloca junto com todos aqueles que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram no ambiente de trabalho e também no ambiente familiar. Porque a quantidade, se nós tivéssemos uma estatística aqui, de pessoas no ambiente profissional que tentam puxar o nosso tapete é impressionante.
que nos apunhalam pelas costas, que fazem de tudo para nos perseguirem. E no ambiente familiar também não é muito diferente, com grandes exceções, evidentemente, que nos causam até a boa inveja, né? Porque você, poxa, que família unida, né? Queria tanto ter uma família assim, porque nós não temos merecimento ainda. Teremos de termos no nosso seio familiar espíritos afins, espíritos próximos, que estarão juntos para crescerem juntos pelo seu progresso espiritual. Mas na maioria das vezes não. São as nossas vítimas do passado, são os nossos verdugos que sabem exatamente aonde dói o nosso calo e fazem questão de pisar naquele dedinho inflamado que nós temos. São espíritos que não reconhecem o nosso progresso, o nosso esforço moral, que na visão deturpada deles apenas nos olham, não nos enxergam. E tem uma diferença filosófica em relação a isso. O olhar, eu olho para você, mas eu não te enxergo. O olhar é o quê? Eu estou olhando com os meus órgãos de visão. O enxergar é mais profundo. Eu enxergo a mudança daquele companheiro, daquela companheira para o bem. Mas quando nós nos damos conta de estarmos numa família em que não há nenhum tipo de afinidade entre os membros daquela família ou parte dos membros daquela família, nós vamos enxergar pessoas que nunca vão enxergar o outro da forma que ele está se esforçando, mas apenas olhando ele do mesmo jeito que ele era 10, 15, 20 anos atrás. Por mais que o outro faça para se melhorar, eles sempre vão apontar o dedo, eles sempre vão dizer, mas você errou, lembra como você fez isso, assim, assado? E aí muitas vezes, por nós não termos ainda dentro de nós trabalhado a paciência, trabalhado dentro de nós o estoicismo, que é aquela técnica de você ter resiliência e saber responder determinados ataques, a gente vai e pisa no calo do outro também, e aponta o defeito do outro também, quando o Evangelho de Jesus pede que nós nos calemos, continuando o nosso trabalho de progresso individual, porque é cada um por si, dentro do seu melhoramento moral. Então o nosso querido Emmanuel, meus irmãos e minhas irmãs, ele nos traz aqui, nessa questão das vantagens ocultas, uma frase que nos chamou muito a atenção. Ele diz assim: todos precisamos de reconforto nos dias de aflição. Isso é justo. Olha que coisa maravilhosa. Todos precisamos de reconforto nos dias de aflição. Na realidade, o Emmanuel, ele está nos chamando a atenção para o trabalho de caridade, a obrigação que cada um de nós tem aqui para estender a mão àqueles que estão em aflição, os aflitos. Porque muitas vezes nós batemos no peito e dizemos assim: olha, fulano é meu amigo há 40 anos, fulano é meu amigo há 20 anos, mas quando aquele seu amigo de 40 anos, de 20 anos, estende a mão lhe pedindo ajuda, você nega com a conta abarrotada de dinheiro em aplicações, mas não tem a capacidade de estender a mão àquele que está afundando dentro do buraco. Você não estende a mão. Eu generalizo a título de reflexão de cada um de nós. Ah, mas é seu amigo, é amigo no churrasco, é amigo quando as contas, não há nenhum pedido de dinheiro emprestado, não há doença, aí ele é seu amigo. Mas no momento em que ele lhe pede uma ajuda, esse mesmo amigo que estava abraçando, passava horas, dias na sua casa, comendo, bebendo, ele é incapaz de coçar o bolso e te auxiliar, deixando aquele companheiro se afundar dentro do buraco, tendo corda, escada, até elevador para socorrer.
Quem de nós aqui já não passou por uma situação dessa, em algum momento da vida? Quem de nós teve possibilidade de ajudar e não ajudou? Quem pediu ajuda e também não foi ajudado? Para nossa reflexão. E aí vem a nossa decepção. Porque nós projetamos no outro aquilo que nós queríamos que o outro fosse. Mas ele não nos enxerga daquela maneira. Então nós colocamos às vezes as nossas amizades numa prateleira que aquele companheiro não nos coloca nessa prateleira. A prateleira que ele nos coloca está aqui. Mas a gente colocou ele aqui. E a gente acha que esse companheiro ou essa companheira vai estar sempre conosco, nos auxiliando. E quando vem a dificuldade, a prateleira vai contar muito. Não, agora não posso. Eu não posso te ajudar. Então Emmanuel fala que é obrigação de todo cristão auxiliar o aflito, isto é, fazer a caridade moral. E muitas vezes tem um companheiro ou uma companheira que está passando por um processo de depressão, um processo de adoecimento mental, e nós estamos vivendo o século da solidão, já determinado pela OMS. Nunca se viu tantos jovens solitários, principalmente em países ricos, porque em países pobres essa estatística nem foi feita ainda, não se teve estatística. Mas eu vou dar um exemplo. Em Londres, na Inglaterra, a maioria dos jovens se sentem sozinhos. Os idosos que moram na Inglaterra, notadamente em Londres, a maioria moram sozinhos, morrem de depressão, assim como na Coreia do Sul. Só que na Coreia do Sul, eles estão tentando reverter essa situação. Nunca se viu, já repeti isso vários e vários estudos, um século de tanta conectividade, e conectividade, eu falo isso aqui, o celular, e tanta desconexão com o próximo. Então hoje nós estamos no momento em que as pessoas estão muito focadas em redes sociais, com essas pequenas pílulas de dopamina que fazem com que a gente fique jogando as telas infinitamente, a rolagem infinita, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aquilo vai trazendo micro recompensas cerebrais, trazendo dopamina para o nosso cérebro, e nós esquecemos de que tem quem está ao nosso lado, os nossos filhos, os nossos pais, o nosso marido, a nossa esposa, aqueles que convivem conosco. Estamos perdendo o contato familiar, porque a atenção está toda voltada às telas. Então esse século da solidão causa esse adoecimento. E quantos de nós não temos a caridade de conversar com um companheiro, com uma companheira que está passando por um momento de aflição, de solidão? A gente já olha aquela pessoa, e meu Deus, se eu perguntar se ela está bem, ela vai dizer que não e vai começar a desfiar os problemas dela. Mas às vezes nós somos a única pessoa que aquela companheira tem para poder falar sobre os seus problemas. Ou é aquela caridade do ouvido naquele momento, ou vem a ideação suicida. E aí nós temos aquela situação de batermos no peito e falar: nós somos aqueles que seguem Jesus, aqueles que seguem o Consolador prometido. Mas quantos de nós temos aquele olhar compassivo por todos aqueles que estão necessitando de apoio? E eu não falo de apoio material apenas, eu falo principalmente do apoio moral, do sentimento de pertencimento, que muitas vezes as pessoas entram dentro da casa espírita e não se sentem consoladas quando adentram a casa espírita, porque lhes falta a humanização, o abraço fraterno, a pergunta se está bem, o sentimento de pertencer a algo. E isso causa o número de suicídios que nós estamos vendo
no nosso Brasil. O nosso querido Emmanuel também nos chama a atenção, dizendo: entretanto, devemos observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo. Nós temos, eu e a José, temos um amigo em comum, muito querido, grande trabalhador do movimento espírita, da Seara de Jesus, e que ele fazia várias e várias palestras quando ele começou a socorrer amigos com câncer. Do nada, vários companheiros que ele conhecia começaram a desenvolver o câncer. Era câncer na garganta, era câncer de seio, era câncer no pâncreas, e ele socorrendo todo mundo, todos os amigos dele, do meio dele, ele socorrendo, e levava para o hospital, e fazia passes, o atendimento de passes na casa daquelas pessoas. De repente ele observa que o pai dele estava desenvolvendo câncer na uretra, e o pai dele, pastor de uma igreja evangélica, em nenhum momento reclamou, em nenhum momento se lamentou com Deus por aquela sorte. E aquele companheiro ali socorria o pai, aí socorria um companheiro, tinha pessoas com câncer terminal, e ele ia lá e fazia as orações até o desencarne daquelas pessoas. Quando, num belo dia, ele foi ao seu barbeiro costumeiro, e fazendo a sua barba, ele notou um pequeno caroço. O barbeiro alertou, dizendo: olha, você está com uma elevação aqui no glândulo. E ele disse: isso aí é um pelo inflamado, não tem nada demais. E não procurou imediatamente nenhum atendimento médico. E aquele pequeno caroço foi crescendo, e ele foi procurar o atendimento médico e descobriu que estava com câncer no pescoço. E aí a gente vai observar, a espiritualidade já estava preparando o nosso irmão, socorrendo todos os outros que estavam com câncer, porque ele seria aferido pelo progresso espiritual que já demonstrava. A sua aprovação estava chegando até ele. E esse companheiro nunca reclamou daquela situação. Era um câncer que veio meio agressivo, mas que ele, com toda a paciência, o trabalho de passes, as orações de várias instituições espíritas de Maricá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, inclusive a UMEN, quando nós colocamos o nome desse companheiro querido aqui nas orações, ele conseguiu se restabelecer. O câncer atingiu a sua faringe, ele operou, removeu o tumor, fez as sessões de quimioterapia, de radioterapia, e voltou a fazer palestras, a sua voz intacta. Passou pela prova com louvor. Então, minhas irmãs e meus irmãos, será que nós, no momento da aflição, no momento da provação, do teste, o teste financeiro, o teste da doença, o teste da obsessão, será que nós vamos olhar para esse teste como uma bênção ou como um obstáculo que foi colocado em nossas vidas? Será que nós vamos ficar perguntando por quê ou vamos indagar para quê? Porque quando eu coloco o porquê está acontecendo isso, eu estou me vitimizando e reclamando da sorte que eu estou tendo. Quando eu mudo para quê, eu estou tentando entender o que de bom eu posso tirar daquele acontecimento. Então tem dois verbos que a gente precisa meditar na noite de hoje, que é o verbo agradecer e o verbo reclamar.
O verbo agradecer é o que? Render graças. Que a graça venha até mim. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, e nós, com o conhecimento espírita, ou com o conhecimento do ensinamento de Jesus, já sabemos como agir no momento desses, que pode ser um momento de expiação, que pode ser um momento de prova, nós devemos fazer o quê? Agradecer aquela situação, aquele obstáculo aparentemente negativo que está acontecendo momentaneamente em nossas vidas. Porque eu estarei mostrando a espiritualidade, ou como, o pessoal da psicologia, dos coaches, melhor dizendo, psicologia não, os coaches falam, estaremos jogando para o universo que a graça venha até nós. Estamos agradecendo pela doença, ou seja, eu agradeço, Senhor, por essa doença que bate a minha casa mental, porque com essa doença eu vou ter um foco melhor, um cuidado maior com a minha saúde, que eu não estava cuidando da minha saúde. Então estou tendo uma vantagem oculta em relação àqueles que não valorizam a própria saúde. Então eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por essa doença nesse momento, porque agora eu vou cuidar da minha saúde com mais dedicação. Eu vou fazer exercícios físicos, eu vou me alimentar de uma forma correta. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, pela falta de dinheiro. Assim me afasta da televisão de 75 polegadas, me afasta das dívidas, me afasta das aflições, das causas atuais, das aflições que eu poderia passar ao largo. Obrigado, Senhor, por isso. Mas quando eu reclamo, e o reclamar é o quê? Clamar que aconteça de novo. Reclamar, clamar mais de uma vez. Então, quando eu reclamo da minha falta de dinheiro, o que eu estou jogando para o universo? Que eu continue sem dinheiro. Quando eu reclamo que eu não consigo passar em concurso público nenhum, eu estou jogando o que para o universo? Que eu continue sem passar em nenhum concurso público. Quando eu reclamo porque eu só vivo doente, eu estou dizendo que para o universo e para o meu organismo, pode ficar doente mais vezes, porque eu gosto de ficar doente. Então, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, eles nos trazem os mecanismos psicológicos para superarmos essas dificuldades do dia a dia, a encararmos esses obstáculos, essas aflições, como a providência divina nos libertando de um mal maior lá na frente. Anos atrás, e eu tinha cabelo, anos atrás, para quem não me conheceu, com cabelo, eu fui convidado a participar de uma empresa. O negócio parecia muito bom, era uma empresa boa e tal. Nós tínhamos acesso ao governo federal, íamos criar várias e várias filiais. Eu entrei nessa com todo o ardor possível. E de repente eu comecei a notar que estava dando tudo errado, nada estava dando certo. Aí marcava a reunião, não conseguia ir, chovia, sabe, Gabriel? Aconteciam vários fatores que não me deixavam me dedicar a essa situação, e eu pedi para sair. E ainda disseram para mim, você é louco, todo mundo vai ficar rico, você vai ficar para trás. Eu falei, olha, nasci pobre, se eu tiver que ficar pobre, vamos embora, Pois bem, eu saí. Passados alguns meses a empresa quebrou e todo mundo que estava lá ficou com uma dívida imensa para poder quitar. Então por que estava dando errado? Era o quê? O meu projeto deu errado por quê? Para me evitar um mal maior. E assim acontece na nossa vida. Às vezes um relacionamento não dá certo. Poxa, mas ela foi feita para mim, mas está dando errado. Ele foi feito para mim, mas está dando errado. Vai evitar um mal maior lá na frente. Evita uma confusão.
Ah, mas eu estudei tanto para esse concurso, eu passei para um outro. É porque você tinha que estar nesse outro. Você vai evitar o mal maior se você passasse naquele. Então nós ainda, como espíritos imperfeitos, com a mania da reclamação, nós somos os eternos insatisfeitos. Estamos sempre a reclamar. Estou reclamando que está calor, reclamo que não tem luz, reclamo que está chovendo, reclamo que está fazendo muito sol. Nós não agradecemos que temos 2 braços, 2 pernas, temos a inteligência, somos espíritas, temos a possibilidade de estarmos aqui juntos, estudando o Evangelho de Jesus, sem as amarras do dogmatismo religioso. E quantos queriam estar aqui e não conseguem se movimentar no seu leito de dor, não tem braços, não tem pernas, mas nós estamos sempre reclamando, estamos sempre não reconhecendo a bondade de Deus através desses obstáculos. Se nós olharmos com atenção, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ver que para cada empecilho que chega no nosso caminho, Deus abre uma janela. Se o mundo fecha uma porta, Deus abre uma janela para cada um de nós. Mas como nós estamos ainda naquela vibração da reclamação, a nossa faixa vibratória não consegue alcançar a faixa vibratória dos bons espíritos. E aí fica difícil o espírito amigo nos auxiliar. Fica difícil. E aí eu conto um caso que aconteceu comigo, muito interessante. Eu tinha os meus 20 e poucos anos, fiz uma palestra, estava de ônibus em São Gonçalo e saltei num bairro para poder pegar outro ônibus para vir para casa. Estava chovendo à noite, frio, e eu estava no ponto sozinho. Olhei para um lado, não vi ninguém, olhei para o outro, não vi ninguém. E de repente eu vejo um homem encapuzado vindo na minha direção. Eu olhei para onde eu corro, olha a fé que eu tenho. Olha a fé que a gente tem, olha a vibração que a gente já começa a emitir. E aquele homem veio se aproximando. E aí eu travei. Já preocupado, com o prejuízo que eu iria ter. Aquele celular tijolão Motorola que eu tinha, vou perder o celular, o dinheiro, vou ter que ir a pé para casa, vou andar quase 2 dias para chegar em casa, mas tudo bem. E ele estava se aproximando, e eu já estava assim nervoso, e aquela chuva vindo, e ele capuzado chegando. Quando ele chegou perto de mim, ele falou assim: eu levantei os braços, ele me abraçou, adorei sua palestra. Então, meus amigos, olha o meu pensamento, olha o que eu estava vibrando e o que realmente aconteceu comigo. E assim somos nós. Às vezes não é nem o mal que vai acontecer conosco, mas a gente já coloca aquilo como mal. Não, porque tudo na minha vida dá errado. A pessoa arruma um emprego novo, primeiro dia de trabalho, ela viu que a carga era um pouco puxada, a pessoa já disse: não gostei. Primeiro dia de trabalho a pessoa já reclama. E nós temos milhões de desempregados que gostariam de estar com aquela oportunidade. Então, muitas vezes, nós somos os causadores das nossas aflições, se não totalmente, por injunções externas, somos nós os causadores das nossas aflições. E o Emmanuel deixa isso aqui muito claro. Ele diz assim: aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima, para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Quantos de nós aqui, depois de passarem por um obstáculo, agradeceram por termos passado por aquele obstáculo? Obrigado, Senhor, por eu ter passado por essa dificuldade. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas bênçãos que acontecem na minha vida. Muito obrigado, Senhor. O Emmanuel nos chama atenção. Quantos de nós aqui, no momento de bonança, agradecemos?
E aí vem o que para as coletividades? Para ensinar o valor da caridade, as tragédias coletivas, os cataclismas, que fazem com que pessoas que nunca se viram se mobilizem para auxiliar. Já é um passo. Porque o Evangelho nos ensina que o substantivo caridade, ele não se conjuga com o verbo fazer. Não é fazer a caridade, mas ele vai se conjugar com o verbo ser, ser caridoso. Então a nossa meta, enquanto cristãos, é sermos caridosos e não fazermos caridade. Notaram a diferença? Porque o fazer a caridade é momentâneo. Eu faço naquele momento a caridade e depois eu não quero mais saber. Mas o ser caridoso, ele vai fazer a caridade 24 horas por dia. Ele vai saber estender a mão àquele que lhe pede socorro. Ele vai ser aquele ouvido amigo, vai dar o abraço fraterno àquele companheiro, àquela companheira que necessita daquele apoio moral. Então é isso que Jesus quer de cada um de nós, que nós sejamos caridosos e não façamos apenas a caridade. E a caridade que Jesus entendia estava fixada em virtudes. Não era a caridade moral, material, era a caridade moral que Jesus nos ensinou. Benevolência para com todos, ou seja, sermos bons sempre. É difícil ser bom sempre? Sim, porque vem aquele sentimento de ser chamado de bobo, de tolo. Mas Jesus nos ensina: seja bom com todos, seja indulgente com a falta do seu companheiro, da sua companheira, do seu próximo. E nós temos a mania de apontar o dedo ao erro que o outro comete, esquecendo que muitas vezes o erro do outro que nos irrita é a nossa sombra psicológica que está refletida no outro. O que me irrita no outro é o que eu tenho que trabalhar dentro de mim. E aí nós não fazemos a indulgência, que é o segundo pilar da caridade entendida por Jesus. A gente vai lá e aponta o dedo. Está vendo, Éder? Olha aí, ó, o que ele foi capaz de fazer. Só que quando a gente aponta o dedo, tem 3 apontados para nós. A gente esquece de que Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Nós esquecemos que Jesus escolheu não homens perfeitos, cultos, nobres, não. Ele escolheu homens embrutecidos, pescadores, pequenos comerciantes, publicanos. Eram esses que Jesus escolheu para ser os seus apóstolos, isto é, para ser os seus enviados. Pedro, aquele que era chamado de Simão, e que Jesus batiza como Pedro, a pedra, aonde ele assentaria a sua igreja, negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Se acovardou no momento do testemunho. E mesmo assim, após Jesus haver aparecido a todos os seus, numa das suas pescas milagrosas, já Jesus em espírito materializado, assentou a igreja dele nos ombros do apóstolo Pedro. Tomé, também chamado de Dídimo, seu nome grego, Tomé foi aquele que não acreditou quando Jesus veio em espírito dentre os mortos, e foi aquele que duvidou da ressurreição de Jesus, que Jesus teve que fazer: Tomé, toca aqui nas minhas feridas, nas minhas chagas. E foi um dos grandes apóstolos que morreu martirizado no continente africano. Judas, aquele a quem Jesus também amava demais, se perdeu nas ilusões do poder temporal, entregou Jesus, foi traído por Anás e por Caifás, e no ato de arrependimento, de loucura, tirou a própria vida, e séculos depois volta como Joana d'Arc, a grande missionária que ajudou a libertar, acabar aquela guerra entre França e Inglaterra.
Nós vamos ver também Zaqueu, o publicano, que após aquele jantar em que Jesus esteve na casa dele, se tornou um homem totalmente reformulado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus em nenhum momento apontou o dedo para aqueles companheiros. O único momento narrado biblicamente que Jesus escreve alguma coisa sobre alguém foi no ato da mulher adúltera, em que Jesus escreve na areia. Uns narram com um pedaço de vareta, outros com o próprio dedo, e o vento foi lá e apagou tudo. Aquele que estivesse em pecados, que atire a primeira pedra. E quantas vezes nós vemos companheiros se afastando da casa espírita porque erraram e foram acusados com olhar crítico, com a fofoca. E por fim, a caridade entendida por Jesus nos chama a atenção do perdão das ofensas. E o perdoar é um processo que começa com a tolerância, que passa pela compreensão, que atinge a paciência, que chega até o perdão para desembocar no amor. Então é um processo. Esse perdoar aqueles que nos ferem deve ser entendido como um processo que cada um de nós vai fazer no seu tempo, e é caridade também. Quando eu passo a tolerar aquele que eu criticava, que eu avançava, hoje eu tolero. Amanhã eu já vou compreender que ele é mais doente do que eu. No momento que eu compreendo que ele é mais doente do que eu passo a ter paciência com ele. Porque paciência adquirida é uma virtude não perdida. Quando a pessoa diz, Éder, eu perdi a paciência, não perdeu, porque nunca teve. Quem desenvolve uma virtude não a perde dessa forma. E no momento que eu adquiro a paciência, trabalhando mais um pouco, eu chego até o perdão, porque eu já tolerei, eu já compreendo aquele companheiro, eu já tenho paciência com ele, e agora sim, eu posso perdoá-lo. E o perdão é a expressão maior do verdadeiro amor que Jesus nos trouxe. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. E assim, meus irmãos, que nós possamos compreender que cada obstáculo, que cada tragédia aparentemente que ocorre em nossas vidas, na maioria das vezes, é uma vantagem oculta da providência divina, que não nos deixa de amparar, que não nos deixa de socorrer nos menores atos, porque Deus sabe até uma folha que caia, Deus conhece, uma folha que caia de uma árvore. Deus não desampara nem os animais, quanto mais a nós, as criaturas inteligentes, e que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, utilizarmos dentro das nossas limitações da verdadeira caridade ensinada por Jesus, que nós possamos ter benevolência, indulgência e procurarmos perdoar aqueles que não têm o conhecimento que nós temos, aqueles que não conseguem ainda entender o Evangelho de Jesus sem as amarras dogmáticas e religiosas. E por fim, meus irmãos, lembremos daquele homem que encontra Jesus descendo do Sermão da Montanha. Jesus havia proferido o Sermão do Monte numa pequena elevação montanhosa, à beira do lago de Genezaré, também chamado de Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, um lago de água doce, quando aquele homem leproso, com mal de Hansen nos dias de hoje, se ajoelha aos pés de Jesus, rogando, olhando para o Cristo e diz: Senhor, se quiseres, podeis me limpar. E Jesus, olhando aquele homem, notando psiquicamente que aquela expiação havia cessado, disse-lhe: quero, fica limpo. Imediatamente a lepra foi curada. Mas vai e apresenta-se aos sacerdotes do templo, oferecendo
o dom prescrito no Levítico, o dom prescrito por Moisés, que eram as oferendas no templo. Naquele momento, Jesus, com tamanha humildade, não quis o mérito para si, mas demonstrou que a fé e a confiança daquele homem o haviam curado, porque aquele homem havia aprendido com o sofrimento a ser humilde. Ele pergunta a Jesus: Senhor, se quiseres, podeis me limpar. Ele não fala: Senhor, me limpa, me cura. Ele coloca uma condicional: se quiseres, me limpa. Será que nós, na posição daquele homem ranceniano, coberto de feridas, teríamos essa capacidade de olharmos para o Cristo, que poderia nos curar imediatamente, e colocaríamos uma condicional? Senhor, se for do meu merecimento, se a minha aprovação, se a minha expiação estiver cessado, podeis me limpar. Que fiquemos, meus amigos e minhas amigas, com essa reflexão da noite de hoje, lembrando sempre que Jesus é o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Muita paz e que Jesus permaneça em nossos corações. Vamos então, nesse momento, com os corações ajoelhados diante do Mestre Jesus, como almas imperfeitas que somos, agradecendo a esse querido amigo, mestre, irmão, por todas as bênçãos que a infinita providência de Deus derrama sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor Jesus, por sermos espíritas. Obrigado, Senhor, pela doença que bate a nossa casa mental. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades materiais que nos fazem o alerta do consumismo desenfreado. Obrigado, Senhor Jesus, pela obsessão que insiste, Senhor, a bater a nossa casa mental, lembrando das tuas palavras sabedoras: olhai, vigiai e orai. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as bênçãos, Senhor, que nós estamos tendo, de estarmos na nossa querida UMEN, de estarmos aqui procurando estudar o teu Evangelho à luz do Consolador prometido por ti há mais de 2000 anos atrás. Obrigado, Senhor, pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do teu Evangelho, porque é a pátria de todas as pátrias. Ampara, Senhor, o nosso povo sofredor, ilumina as mentes dos nossos governantes e protege a nossa família. Dá-nos, Senhor, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essa certeza, Jesus, nós te agradecemos por tudo, pela oportunidade da noite de hoje, e nos despedimos na tua paz. Que assim seja, e graças a Deus. Agradecemos ao nosso querido amigo Éder pela sua exposição da noite, importante para levarmos para a nossa semana, procurando praticar esses ensinamentos. Então vamos passar nesse momento para a segunda parte da reunião, trabalho de aplicação de passes. Aqueles que se levantam são os médios passistas da nossa casa, que vão se posicionar nas laterais das fileiras. Lembrando que o passe é uma transfusão de energia e não é obrigatório.
Então, se porventura alguém não desejar receber passe, basta assim comunicar ao médium. Então, estando todos posicionados, podemos começar.